Agora, Cícero, eu vou trazer aqui uma provável escalação do Flamengo e tem um detalhe. O Bruno Henrique, 2 cartões, que a torcida rubro-negra está contestando muito, na minha avaliação com razão, foram cartões equivocados, e o Bruno Henrique está fora do jogo de amanhã. Pedro está relacionado, mas provavelmente não vai começar. E aí, quais são as opções que tem o técnico Felipe Luiz? Ele pode colocar um ataque com Luiz Araújo, Plata e Cebolinha, aí ele manteria uma estrutura de time como o Bruno Henrique em campo, mas existe, Cícero, uma boa possibilidade do garoto Wallace começar o jogo de amanhã, hein? O que você acha, Cícero? Ô, João, esse garoto está pedindo passagem. Aí tem muita gente que vai dizer, mas é garoto, há pouco tempo está no time profissional, mas esse pouco tempo que ele está jogando, ele já mostrou que não sente o peso da camisa rubro-negra, que é muito pesada. Ele Exato. não sente o peso. No Mundial mostrou. Ele mostrou no Mundial, fez gols no Mundial. Então eu Exato. acho, e o Felipe Luiz conhece bem o garoto, porque treinou ele nas divisões de base do Flamengo, em que o Felipe Luiz ganhou vários títulos, né? Eu acho que esse garoto está pedindo passagem, para mim não será surpresa nenhuma, e não só surpresa, como é um merecimento. Eu acho que esse garoto já tinha que começar jogando amanhã. É verdade. E há uma grande chance. Então, amanhã, um provável Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Pereira, Danilo ou Léo Ortiz e Varela, pelo lado esquerdo, improvisado. Alan e Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Gonçalo Plata, e fica a dúvida entre o Wallace e Everton Cebolinha. Vamos ver se será isso ou se o Felipe Luiz vai colocar alguma novidade na escalação. E do lado do Fluminense, tem aí uma provável escalação, Cícero? Olha, eu vou arriscar uma provável escalação, mas vou te dizer que eu tenho minhas dúvidas do que o Renato Gaúcho vai fazer nesse jogo. O Renato Gaúcho mostrou no Mundial que contra equipes muito fortes, ele acabou achando um esquema ideal, que é o esquema com 3 zagueiros e 3 volantes, que não era o esquema que ele jogava antes de ir para o Mundial. O Fluminense sempre jogou com uma linha de 4, 2 volantes, um meia, que era o Paulo Henrique Ganso, e 3 atacantes, né, com Arias, o Cano e mais um. Às vezes era o Canóbio, às vezes era o Serna, às vezes era o Queno. Então, o que acontece? O que se passa na cabeça do Renato Gaúcho? O Flamengo é muito forte. Será que ele amanhã não vai arriscar, depois que ele voltou ao esquema normal contra o Cruzeiro, uma linha de 4, e não deu certo, ficou muito fragilizada a zaga do Fluminense? Será que ele não volta amanhã com o esquema que teria o Thiago Silva, o Freitas e o Ignacio? Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é manter o esquema que ele já voltou com a linha de 4, com 3 volantes, porque ele não tem o Paulo Henrique Ganso. É bom te ressaltar aqui: Paulo Henrique Ganso está lesionado, segundo a assessoria de imprensa do Fluminense, está com uma lesão, um edema muscular na coxa direita, não jogou contra a equipe do Cruzeiro, está fora. Agora eu vou levantar aqui uma coisa, uma mosquinha, um mosquitinho. Todos sabem que houve uma desavença entre o Renato Gaúcho e o Paulo Henrique Ganso lá no Mundial. Quando ele foi sacado no intervalo do jogo contra o Ulsan, que depois o Fluminense virou, ele questionou ao final do jogo. O Renato Gaúcho tiveram, eu soube, uma discussão áspera, e a partir daí ele não jogou mais no Fluminense. Não entrou mais um minuto sequer no Mundial. E aí, na primeira oportunidade que ele teria para voltar ao time, num esquema normal, com meia, né, uma linha de 4, que seria contra o Cruzeiro, o Paulo Henrique Ganso apareceu machucado, lesionado no último treino. Aí eu pergunto, a gente já viu de tudo em futebol. Não, não desrespeitando a informação da assessoria do Fluminense. Eu acredito na assessoria de imprensa do Fluminense, mas a gente já viu em tudo no futebol. Ele está com 7 jogos. Já jogou 7 jogos. Eu acho que com 7 jogos não pode mais jogar por outro time. Atingiu o limite, O exato. limite. Será que não estão esperando, mesmo ele não podendo jogar no Brasileiro para o time, para negociar o jogador? Eu levanto essa bola porque já levantei no ar na ESPN. Perfeito. Mesmo
acreditando na assessoria de imprensa do Fluminense. Mas, de qualquer maneira, o importante é que ele está fora do jogo de amanhã. E acredito que ele vai jogar o Renato com os 3 volantes. A minha única dúvida é se ele joga com 2 atacantes só e reforça a zaga com 3 zagueiros, como jogou no Mundial, ou se ele continua com a linha de 4 e terá um ataque com 3 atacantes, como foi contra o Cruzeiro. Vou levantar aqui uma provável equipe com algumas dúvidas. Em princípio, desculpe, o time poderia ser o Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, e a dúvida entre René e Fuentes. O René foi o titular no Mundial, mas já no jogo contra o Cruzeiro voltou o Fuentes, que era o titular antes do Mundial, colombiano. Eu estou fazendo um time com uma linha de 4. Certo. Os volantes, ele pode começar com Hércules, Martinelli e Nonato, ou pode fazer o que botou no Mundial, algumas vezes o Bernal, que é um jogador de marcação mais forte na entrada da área, jogador mais forte fisicamente, ele pode vir com o Bernal no lugar do Hércules. E aí teria um meio de campo com Bernal, Martinelli e Nonato, deixaria o Hércules como opção para o segundo tempo. E o ataque do Fluminense, já não tendo mais o John Arias, poderia ser o Soteldo ou o Serna, o Cano e uma dúvida do outro lado. Pode o Canóbio recuperar a posição de titular ou ele botar o Serna pela direita e o Soteldo, que joga dos 2 lados, pela esquerda. Se ele optar por 3 zagueiros, os 3 que eu já falei, o capitão, o monstro, o Thiago Silva, o Freitas e o Ignacio, ele teria que tirar um jogador. Aí eu acredito que o Cano está garantido e ele teria que escolher entre esse Soteldo, Serna e Canóbio, mais um. Então, o Fluminense tem essas 2 possibilidades, de jogar com uma linha de 3 volantes e 2 atacantes, ou com uma linha de 4, 3 volantes e 3 atacantes. Perfeitamente. Então, o Fluminense com essas dúvidas colocadas pelo Cícero, e do lado do Flamengo, a situação do substituto do Bruno Henrique. Quem será? O Alacian, Cebolinha, ou ele vai mudar ali o esquema do time? Vamos aguardar. Amanhã, a arbitragem será de Rafael Claus, de São Paulo, Danilo Ricardo Simon, São Paulo, Evandro de Melo Lima, São Paulo, e Rodolfo Toschi, do Paraná, estará no VAR. Nós torcemos para que essas pessoas que estão aparecendo os nomes na tela não sejam lembradas amanhã após o jogo e que passe todo mundo despercebido, hein, Cícero? É difícil, mas nós vamos torcer por isso, né, Cícero? Eu diria mais do que difícil, é quase impossível um trio de arbitragem com mais o comandante do VAR passarem desapercebidos, porque as lambanças da arbitragem do VAR no futebol brasileiro é a todo jogo. Quando tem um jogo que ninguém lembra do árbitro, fica marcado esse jogo. Né? Então, o Rafael Claus eu considero um dos melhores árbitros do futebol brasileiro, mas para a torcida tricolor, eles dizem que ele não dá sorte contra o Fluminense, que quando apita jogo, dificilmente o Fluminense ganha um jogo apitado pelo Rafael Claus, que eu considero um grande árbitro. Né? Para mim, pior do que a arbitragem é o VAR. Eu acho que as maiores lambanças que têm sido feitas no futebol brasileiro, em termos de arbitragem, não é pelo árbitro central que dirige o jogo, e sim o VAR. Por que eu falo isso? Porque a partir do momento que veio o advento do VAR, os árbitros encontraram uma muleta. Eles não erram mais. Quem erra sempre é o VAR. Porque qualquer dúvida que o árbitro erre, um pênalti mal dado, ou que ele não deu uma expulsão, ele deixa tudo na mão do VAR. Então, ele nunca erra mais. O árbitro aqui no Brasil não erra mais. Quem erra sempre é o VAR, porque a última palavra sempre é do VAR. Então, o VAR veio de uma maneira que enfraqueceu o árbitro principal e, ao mesmo tempo, as lambanças que eles fazem é muito grande, com todo respeito aos profissionais. Tá? São todos profissionais, mas eles têm que se reciclar, eles têm que ver. Você vê que durante a Copa do Mundo Mundial de Clubes e durante os principais campeonatos da Europa, principalmente a Premier League, o VAR quase não interfere no jogo. O VAR erra muito menos. O VAR toma as decisões em 1 minuto e meio no máximo. E aqui nós temos decisões do VAR que o jogo fica parado às vezes 5, 6, 7 minutos. Isso é inexplicável e inadmissível.